Boa tarde a todos. É sempre muita alegria estudarmos o Livro dos Espíritos, no esclarecimento, na oportunidade do estudo desta tarde. O tema hoje é Escolha das Provas. Nós estamos no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, e estamos na vida espírita, né? Então, o espírito está no intervalo das encarnações, ou seja, está no plano espiritual e vai ter a possibilidade de escolher as suas provas. Então, estamos de malas prontas, né? Por isso que eu coloquei a figura ali, vocês vão acompanhando. E aí, a gente faz muita confusão, mesmo no meio espírita, quanto a essa escolha, essa liberdade de escolha, né, que é o livre-arbítrio, mesmo nós espíritas, né, porque o espírita ele tem que estudar Kardec cada vez mais para poder entender essa questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade de escolha, e nem sempre podemos escolher da maneira que a gente quer, e é justamente isso que a gente vai estudar hoje. Vou correr um pouquinho por causa do tempo, né? Então, a razão sempre convida a gente a estudar esse tema de entendimento, às vezes, equivocados por nós mesmos, espíritas, que às vezes não conseguimos estudar efetivamente, nos aprofundar. E estamos tendo a oportunidade hoje. Vamos lá. No estado errante, ou seja, na espiritualidade, no intervalo entre as encarnações, antes de retomar uma nova existência, o espírito... Acontece um monte de coisa. Na questão 258, diz para a gente que o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão. Como assim? Como que é essa consciência e como que é essa previsão das coisas? Então, os espíritos respondem que ele escolhe o gênero de provas que quer experimentar. Essa é a resposta. Bom, então tem consciência do que ele está escolhendo. Ele está escolhendo de acordo com a sua situação atual, que está lá. O espírito, quando está no estado errante, ele tem uma visão muito mais ampliada da coisa. Então, ele vai escolher de acordo com a sua necessidade, ok? E aí, quase sempre com liberdade de escolha. É aí que mexe com a gente. Porque a gente quer ter sempre liberdade para tudo. Liberdade para fazer as coisas, principalmente liberdade para escolher. Uma coisa que mexe com o nosso orgulho, né? E Miramês diz para a gente que esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, é a liberdade para recomeçar o mal feito. Ou seja, dentro da situação que você se encontra, né? Do que você errou, do que você fez, do que você deixou de fazer, na sua situação hoje, atual, você tem a liberdade de escolha, mas você não tem liberdade para fazer o que você quiser, porque você está amparado pela lei, que é de amor, de justiça e de bondade, tudo bem? Então, ele diz para a gente assim, temos o livre-arbítrio, mas em uma escala progressiva, e até certo ponto, porque Deus é que comanda tudo dentro de sua autoridade total. Então, esse livre-arbítrio tem que ser estudado para a gente entender o que é liberdade. Porque senão a gente acha que a gente pode fazer tudo na vida da gente. Na vida, né, espiritual e na vida de encarnado, que não estamos vendo. Já estamos com as malas prontas. Vamos encarnar. Então, não podemos fazer confusão. Então, com escolher, diante da situação da vida, diante, né, daquilo que está previsto, que está, né, abonado, vamos dizer assim, pelos nossos mentores, ele fica com a responsabilidade dos seus atos. E aí também é outra coisa que mexe da gente, porque a gente quer escolher, quer fazer, mas não quer ter a responsabilidade dos atos. Isso é sério. A gente escolheu, a gente faz, mas a gente tem que ter a consequência e a responsabilidade. Ok? Então, por isso, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida. Outra questão polêmica, vamos dizer assim, dentro da doutrina espírita é o sofrimento. A gente precisa estudar o Evangelho, a parte moral.
Justiça das aflições, causas atuais das aflições, a gente vai ver que não tem justiça. Porque quando está tudo bem na vida da gente, a gente acha que está, né? Beleza, Deus está sendo misericordioso comigo, né? Mas quando a coisa fica diferente do que eu estou, às vezes nem é um sofrimento, porque o sofrimento é opcional, a gente sofre por uma determinada situação se a gente quiser. Porque tem muitos que passam situações terríveis e não sofrem. Então, o sofrimento é opcional, né? E ele próprio vê a possibilidade de adiantamento, e Deus permite. Ou seja, ele analisa a sua própria situação, aquilo que ele fez, aquilo que ele deixou de fazer, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele tem vontade de fazer. Porque, às vezes, nem está muito abonado para ele, não. Mas ele chega com gás e fala assim para o mentor, eu vou dar conta. O mentor fica, opa, esse está com vontade. E às vezes libera. E às vezes ele faz e dá conta do recado. Então, é de acordo com a possibilidade. E tem coisa que não dá para a gente fazer. A gente tem até a vontade, tem a boa vontade, mas não dá para a gente fazer. Então, é um assunto assim, que vai e vem, porque cada um de nós somos individualidades. Somos espíritos nas nossas bagagens, nas nossas andanças, e na hora de escolher, nós vamos escolher de acordo com essa bagagem que a gente está trazendo, né? As nossas imperfeições, as nossas coisas. Estamos chegando, hein, gente? No mundo. Bom, aí ele pergunta assim, bom, então, todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Aí ele cerca, né? Tipo assim, se tudo a gente escolhe, todas as situações foram previstas e escolhidas por nós? E os espíritos respondem, todas não é bem a palavra. A gente escolhe o gênero de provas. E nisso que a gente escolhe, a gente tem um compromisso assumido para a encarnação. Carimbamos lá. Esse gênero de prova, ou seja, a situação escolhida, né? E aí, dentro dessa situação escolhida, a gente tem essa proteção, essa reserva para passar por aquela situação, porque foi escolhido, foi acordado, foi abonado pelos mentores, né? Apenas aqueles grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Agora, os detalhes são consequência de vossas próprias ações. Então, nós escolhemos o gênero de provas e vamos escolher aqui de acordo com a situação em que nos envolvemos. Ah, mas aí fica mais difícil, né? Não fica, não. Porque de acordo com o que você escolheu e de acordo com as suas tendências instintivas, você já sabe mais ou menos aquilo que você é. De acordo com a tendência. Porque nós temos o esquecimento do passado. Mas, de acordo com as nossas tendências, a gente sabe mais ou menos o que é. E aí a gente fica criando confusão. Quando a gente cria confusão com a nossa própria encarnação, a gente entra no tormento voluntário. O que é o tormento voluntário? Eu fazia uma encrenca danada com uma situação fácil de resolver. Uma coisa simples de resolver, eu fico encrencando. Aí eu faço o quê? Eu atraso o meu progresso. Esse é o objetivo da encarnação? Não é o objetivo da encarnação. Bom, então fica a critério da nossa liberdade a solução dos problemas que deverão surgir em meio às provas escolhidas. Ou seja, de acordo com o gênero de provas que eu escolhi, vão surgir tribulações. Ele já diz isso para a gente, né? Só que vai depender o uso da nossa liberdade. O que eu vou escolher fazer com aquela tribulação que chegou, aquele acontecimento inesperado, que não é inesperado, porque nós estamos amparados pela lei de amor. É um acontecimento que chegou para você resolver, e você vai dar conta. Se a gente pensar assim, a coisa vai fluir melhor. No capítulo 5, item 4, a causas atuais das aflições, ele fala assim, o homem é assim,
em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. Em lugar de reconhecer essa verdade, atribui à sorte, ao destino, à providência. Qualquer um é culpado, menos nós. Ele acha mais simples e menos humilhante, porque se ele for admitir, ele vai ter que mudar. Então, é mais fácil eu dizer que é a má estrela, né, a sorte, é o meu destino. Não tem jeito. Tem jeito, né? Então, o Espírito sabe que escolhendo tal caminho, terá tal gênero de luta a suportar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que encontrará, mas não sabe se ocorrerá este ou aquele acontecimento. Ou seja, o que vai acontecer dentro dessa escolha, eu não posso prever. Eu não posso detalhar esses mínimos detalhes dos acontecimentos da escolha, eu não posso. Eu escolhi o gênero da prova que eu tenho necessidade de passar, mas esses mínimos detalhes não. Vão acontecendo. As particularidades se originam das circunstâncias e da força das coisas. Todas as vezes que a gente estudar força das coisas, a gente lembra da lei. Força das coisas é aquilo que está acima da gente. É a nossa lei, a lei que comanda tudo, que vem de Deus, que é bondoso, que é misericordioso. E as circunstâncias são as particularidades dentro desse sistema que eu criei, dentro dessas escolhas, dentro dos meus sentimentos, dentro dos meus pensamentos, dentro daquilo que é importante para mim. Às vezes a coisa é tão importante para mim que eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão. E aí, apenas os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Bom, dentro dessa situação, aí vocês vão perguntar assim, mas aí a gente não sabe de nada? Né? Porque dá aquela sensação assim, bom, eu escolho, né, o gênero da prova e fico à mercê? Como é que é isso? Não, eu não fico à mercê. Eu tenho a intuição, né? Eu tenho uma ajuda, aquilo que a gente lembra, aquilo que dá assim, aquele, não, eu acho que eu já passei por isso não me é estranho, não tem aquelas coisas que a gente tem? Só que a gente confunde, acha que é coisa, tem nada a ver. É justamente a ajuda dos mentores, te lembrando, olha só, se for fazer isso, toma cuidado. Tem nada de pavoroso, é coisa natural, é da lei de Deus. Eles nos lembrando. E a gente tem que acionar o quê? A fé. A partir do momento que a gente tem a fé, a gente age com segurança. Não, isso vai dar certo. Essa circunstância aqui chegou para mim, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Porque não adianta a gente querer esperar as coisas externas. A coisa está dentro da gente, a lei de Deus está na nossa consciência. Então, a gente tem que acionar, movimentar o recurso para a gente poder ser ajudado. Porque eles estão ajudando a gente a todo momento. E, principalmente, nos momentos dessas circunstâncias. E vão, com certeza, impulsionar a gente para o progresso, para o êxito da nossa encarnação. Bom, e aí vem uma pergunta que não quer calar, né? Como o espírito pode nascer entre gente de má vida? Ou seja, ele escolhe nascer numa situação conflitante, em meio a situações, né, tantas que a gente vê por aí, famílias desregradas, enfim, no ambiente, né, difícil. Como que ele escolhe? Aí ele está mais favorável a sucumbir na encarnação, porque isso mexe com a gente, né? E os espíritos falam para a gente que é preciso que ele seja enviado a um meio em que possa experimentar a prova que pediu. Como que ele vai passar pela prova, experimentar, se ele nascer num meio com tudo favorável? É justamente aí que está a vitória. A vitória é o quê? É sobre a gente mesmo.
A vitória não está no outro. A vitória está em a gente passar pelas provas com resignação, com coragem, com fé, para a gente sair vitorioso lá na frente. Então, o espírito, às vezes, tem certos defeitos a corrigir. Nasce numa família com as mesmas faltas a serem corrigidas. Ou seja, é a prova, né? Se não houvesse gente de má vida, o espírito não poderia nela encontrar o meio necessário a certas provas. Aí a gente reclama do planeta, esse planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece. É a nossa morada. A nossa morada que está sendo melhorada. Por mais que a gente ache que não está, mas está. Então, a gente faz parte desse todo. E com isso a gente vai melhorando, passando. Quando a gente acaba a prova, a gente fala, ai, graças a Deus, passei por essa. Aí vem outra. Isso é normal, gente, porque a gente não quer ter problema. A gente não quer ter vicissitude, a gente não quer ter tribulação, mas não é com isso que a gente vai aprender. Na convivência com as pessoas difíceis, conviver só com pessoa fácil, amável. Olha só, a vida é uma maravilha. Mas a gente não é assim, por que a gente quer conviver com só maravilha? Então, aquela pessoa que eu estou convivendo é o meu espelho. É aquilo que ela vai mostrar para mim. O que ela vai mostrar para mim? A intransigência? Gente, como eu sou intransigente. Preciso melhorar a minha intransigência, né? E por aí vai, né? Ciúme e todas as outras coisas. Então, o espírito tem que se esforçar dentro do ambiente favorável ao erro. Olha só, que coisa que Miramês fala para a gente. Dentro daquela situação conflitante, o espírito tem que se esforçar. A gente quer tudo pronto. Se for tudo pronto, a situação totalmente favorável, como é que a gente vai ficar? E aí, na 261... ele pergunta esse negócio de o espírito não precisa passar por todos os gêneros de tentações, ou seja, se ele tem que passar pela prova da sensualidade, né? Aí ele não precisa passar pela prova da sensualidade, da avareza, do ciúme, da riqueza. Não é assim. Ele escolhe o gênero de prova, não é isso que a gente falou? Então, se a tendência do espírito é sucumbir dentro da sensualidade, ele vai escolher a prova da sensualidade. Provavelmente vai nascer com um corpo bonito, enfim, a beleza, né? Para passar por aquela prova, não é todo. Já o outro é a prova da riqueza. Já falhou em outras encarnações, ele pediu a prova da riqueza, porque riqueza, para o mundo material, é uma beleza, mas riqueza é prova, né? Riqueza é uma prova. Então, o espírito não precisa passar por todas as circunstâncias que ele tem que ser testado. Ele precisa passar por aquelas circunstâncias dentro do gênero de provas que ele escolheu. Aí é que consiste o livre-arbítrio. Deus supre a inexperiência, ou seja, nas primeiras encarnações, quando o espírito ainda está em sua origem, ainda está engatinhando. As leis ainda dormem no fundo da sua consciência, ou seja, aí é que ele vai engatinhando e Deus vai suprindo essa necessidade, como uma criança. Mas a gente não dá as coisas prontas e nem fala de assuntos mais adultos com uma criança que ela vai entender. Não tem nem matéria cognitiva para entender, né? Na 262 essa. Na 262A é a questão da imposição, da encarnação compulsória. Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade e sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, quando vê que sua existência pode servir para a sua purificação e seu adiantamento, ao mesmo tempo que ele aí encontra uma expiação. Ou seja, estamos prontos para passar pela prova, a gente recua. Mas você não está pronto, meu filho. O Pai, que é Deus, quer o que da gente? O progresso. Você está pronto para passar pela prova e você recua. O que aconteceu? Está apto. Está apto. Você estudou? Você não estudou?
Você está apto a enfrentar. Né? Você não viveu? Ah, eu vivi, mas eu estou com medo de viver de novo. Vambora, meu filho. Um pontapé e ele vem. É a encarnação compulsória. Pontapé entre aspas, né, gente? Deus não faz isso com a gente, não. E o espírito não faz sua escolha imediatamente após a morte. Ou seja, o espírito acabou de desencarnar, ele escolhe sua prova? Difícil, né? Por quê? Porque ele ainda está envolvido nas questões inferiores, nas questões da matéria. É dificílimo, ou seja, claro que tem as exceções. Os espíritos que já estão evoluídos, né, desencarnam, vão lá, já saem trabalhando, vamos dizer assim, né? Um Bezerra de Menezes já saiu já trabalhando, aquele povo todo lá, tal, já estava no trabalho, né? O altivo e outros tantos espíritos amigos que conquistaram, né? E aí já... Mas, normalmente, o espírito ainda não tem condições. Existe uma coisa chamada condicionamento. O condicionamento, ele não cede lugar para outras ideias. Então, estamos condicionados àquelas ideias rígidas. Todos nós temos condicionamentos, tantos. E esses condicionamentos entravam as nossas escolhas, o nosso progresso, né? O nosso desencarne. Porque a gente fica preso, enlaçado, engessado, né? As questões que a gente viveu, mesmo sabendo da vida futura. Por isso que eu estou falando, mesmo nós espíritas que estamos estudando a vida futura, a gente tem dificuldade na hora de desencarnar, né? Então, no campo das escolhas e das concessões, há uma coisa que fala mais alto. A maturidade da alma que mostra a necessidade das provas, ou seja, é sempre de acordo com o patamar evolutivo, com as experiências que o espírito tem, com a vivência, com a bagagem, com a vontade, com o querer. O espírito tem que ter maturidade para passar pela prova, senão Deus não vai permitir que você escolha aquilo sem necessidade. Como? Não pode. Ok? 263, corri um pouquinho, 4 questões. Bom, aí o que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira experimentar? Já falamos que em espírito a lucidez é outra, né? E o que interessa é o progresso. Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, pela natureza de suas faltas, para fazê-lo progredir mais depressa. Ou seja, aquela que vai fazer ele progredir mais depressa. Ah, é através do sofrimento? Se for, é essa que ele vai escolher, porque ele quer progredir. Todos nós queremos progredir. E, às vezes, a gente fala equivocadamente de determinadas situações da vida alheia, e o espírito está lá na prova, bonitinho, sofrendo, com dignidade, com tudo, a gente fica assim, meu Deus do céu, não sei como é que aguenta, não sei. Ao invés de a gente fortalecer o espírito que está passando pela prova, a gente prejudica. Então, são elas, a riqueza, por exemplo, coloquei algumas, tá? As decepções. Quem quer se decepcionar? Quem quer ficar arrasado? Ninguém quer sofrer. Mas, às vezes, é uma escolha. Você passar por determinadas situações difíceis, tantas aí, para você crescer. Quantos de nós já não passamos por situações difíceis, muito difíceis, e crescemos, né? Passamos pela prova, né? E hoje o quê? Agradecemos, meu Deus, graças a Deus que isso aconteceu na minha vida, né? Graças a Deus que isso assim me trouxe para a doutrina, né? Fez eu vim morar num lugar, enfim, tantas provas que a gente passa. Graças a Deus. E os vícios, né, gente? Os espíritos escolhem. Envolvimento com vício é muito forte na matéria. É ainda uma coisa que o homem tem muita dificuldade, né? Os vícios tantos. Não é só a bebida, não é só a droga, não é só o fumo. Os vícios tantos, a gente tem muita dificuldade. E aí, ele pergunta, esses espíritos que escolhem um vício, né, que escolhem nascer em contato com o vício como prova, alguns escolhem como prova. Não, eu tenho que nascer lá, naquele meio lá, para eu passar pela prova. Outros escolhem por desejo. Eu gosto.
eu tenho simpatia. Pode? Pode. Só que o homem que tem prazer em viver no meio de desequilibrados é um deles. Miramês fala pra gente. Ele gosta ainda, tudo bem. Só que cedo ou tarde compreendem que a satisfação plena das suas paixões brutais, ou seja, esse envolvimento com a matéria, acarreta-lhes consequências deploráveis. E de tantas consequências, sofrerão durante um tempo que lhe parecerá eterno. Ou aqui, ou no plano espiritual, no intervalo das encarnações. E na hora de escolher, ele reluta. Porque de tanto que ele já passou por aquilo. Ou então, não. Isso aqui eu não quero mais. Já passei muito por isso. Acabou, chega. Toma a decisão. Então, na escolha, o que comanda? O espírito. O que comanda? A vontade, o querer. Tem espírito de tanto passar pela situação, escolhe de novo. Não, eu vou escolher de novo, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir. E tem espírito que isso aqui acabou, não faço mais. Chega. 5 vezes já vim fazendo a mesma coisa, agora não dá. Chega, Carla. Entendeu? Então, todos conhecemos o bem e o mal por hereditariedade das leis que vibram dentro de cada um de nós. Então, a lei está aqui. Falta a gente fazer o esforço para colocar isso na nossa vivência diária. Esse é o nosso desafio maior, não é o outro. É a gente colocar aquilo que a gente aprende, a vivência, a experiência, seja ela ruim, a gente quer esconder, que a gente faz as coisas erradas. Todos nós fazemos. Me equivoquei mesmo, pensei isso, olha que pensamento horrível que você teve hoje. Vamos parar com isso, esse pensamento. O comando é do espírito, gente. Bom, e aí eles dão a varinha para a gente pescar. Não relutar, né? Bom, para a gente fechar, finalizar a nossa encarnação com êxito, né? Com êxito, alcançando uma felicidade relativa, porque sabemos que temos muitas encarnações ainda. Jesus, nosso governador, o que recebe as ordens diretas de Deus, nosso Pai, que é de bondade, de justiça e de amor, e cumpre, independente de qualquer situação. Se a gente não colocar Jesus na nossa vida, como que a gente vai ficar? Como disse a mensagem que a Fátima leu. Se a gente não ensinar as crianças desde pequenininho que Jesus é o verdadeiro amigo deles, vai ficar sem amigo? Não, vai ter um monte de amigo. Mas o amigo sincero é Jesus. A gente tem que falar isso para os nossos filhos. Kardec, né? Kardec mesmo, estudando a fundo tudo aquilo que ele colocou para a gente, né? É o nosso mestre, né? É onde a gente tira dúvida. Onde que a gente tira dúvida? Porque às vezes a gente vai tirar dúvida com uma pessoa que não sabe. A gente tira dúvida com Kardec. O conhecimento de si mesmo, ou seja, o combate às más inclinações, né? O olhar para si, para a gente dar conta, porque aquilo que a gente planejou não é fácil de a gente cumprir. Em qualquer circunstância, a gente acha que é fácil? Não é fácil. Porque estamos em prova. Por isso que não é fácil, né? Porque quando a gente aprende, a gente não precisa ser provado mais. A gente já aprendeu. Naquela situação, a gente já aprendeu, mas tem outras. Por isso que a gente vai e vem. E resistir aos apelos, às tentações, né? As tantos convites que temos todo dia, toda hora. Isso é bom para mim? Isso vai fazer bem a minha encarnação? Isso vai fazer com que eu progrida? Então, vou aceitar. Mas se não faz parte do meu progresso, não me interessa. E pode quem quiser falar o que quiser. Eu já escolhi. Não tem jeito. Que Jesus nos abençoe.